o que eu estou tentando caracterizar nessa conversa é a cidade como uma rede e a cidade como uma rede de atores sociais, atores que interagem, sejam elas coisas, pessoas, sistemas, dispositivos, instituições e assim por diante. Isso faz com que a gente saia um pouco da discussão da cidade digital como um ambiente que você tem que criar de acesso para que as pessoas interajam. Você desce um pouco mais para pensar a cidade em múltiplos níveis de rede, onde você tem desde redes de sensores que vão cuidar de iluminação, vão cuidar de água, enchentes, que vão olhar para batidas de automóvel, engarrafamento no trânsito, mas também que vão eventualmente supervisionar a construção de prédios. Em áreas de terremoto vão ter sensores para isso e assim por diante. Para em cima dessas, vamos dizer, infraestruturas de sensoriamento e de atuação urbana, você sair construindo níveis de significados sobre elas, ou seja, que eu possa interagir com a cidade de uma forma mais sofisticada, muito mais sofisticada do que eu interajo hoje, sem deixar de lado, obviamente, a essência da cidade, que são aglomerados de pessoas. Se você fizer tudo, mas tirar as pessoas, o tudo fica mais ou menos irrelevante, ou totalmente irrelevante, dependendo de como você vê. Então, cidades são inovações, elas próprias, desde a época de Roma e antes, que antigamente se aglomeravam ao redor do poder, eram aglomerados ao redor do poder. Isso mais ou menos se desmilinguiu na Idade Média, voltou a ser aglomerado de novo por causa da necessidade de você trazer as pessoas para perto das fábricas na Revolução Industrial. E esse negócio hoje começa a se dispersar de novo, com você olhando para o fato de que se prevê, por exemplo, que na metade dessa década, cerca de 40% de toda a população americana vai trabalhar longe do local de trabalho. Então a cidade, de várias formas, precisa se reinventar, precisa se repensar como uma rede de comunidades altamente conectadas. Ok. A tecnologia hoje mostra um fenômeno interessante. As pessoas se relacionam, quem sabe, melhor por trás de um avatar numa rede social, numa mídia social, do que pessoalmente. Quem sabe alguém que tem até uma dificuldade para cumprimentar um vizinho dentro de elevador, seja mais aberto à comunicação hoje no ambiente digital. O que leva a isso? Não, eu não concordo com essa tese. Eu acho que a facilidade de uso de novos mecanismos de comunicação, que são portáteis, são móveis, são digitais, são conectados, são pessoais como esse aqui, faz com que eu tenha acesso a uma gama de meios de comunicação não presenciais muito melhores do que eu tinha no passado. No passado eu não tinha, quer dizer, se você se imaginar em Itaperoá, no interior da Paraíba, em 1950, o único meio de comunicação à distância era carta, não tinha nenhum outro. Não tinha telefone, não tinha televisão, rádio era one way, eu chegava a rádio lá. E eu não conseguia me comunicar com ninguém. No entanto, pensa no meu caso, eu estou no momento aqui, meus colegas de trabalho, do trabalho de pesquisa que eu faço, estão dispersos pelo mundo inteiro. Eu tenho uma filha no Rio de Janeiro, uma no Recife, um filho no Recife e minha mulher lá, todos em locais, em espaços diferentes, mesmo estando dentro da cidade do Recife. E, no entanto, eu tenho acesso a todas essas pessoas imediatamente no meu Skype. Quer dizer, elas fazem parte da lista de pessoas que podem me ativar e que eu posso ativar imediatamente para ter qualquer tipo de conversação. A maior parte das conversas que eu tenho com os meus alunos são conversas deslocalizadas. Nós não estamos no mesmo lugar porque não queremos estar, eventualmente, no tempo que dispomos no mesmo lugar. Eu dou aula de dia, tenho reuniões, os alunos fazem a mesma coisa, a gente conversa de noite. A gente conversa de noite sobre artigos que a gente troca, quer dizer, a facilidade que a gente tem hoje, na hora que a gente virtualizou os instrumentos de trabalho, que a gente pôde dispersá-los, a gente pôde conectá-los e conectar as pessoas através deles, como instrumentos de mediação dos processos de trabalho e dos processos mais amplos de socialização. Trabalho é um processo social, vale a pena a gente lembrar, cria uma nova dinâmica de comunicação. É claro, eu posso até me esconder atrás de um avatar e criar um avatar específico para contar piada no Twitter, mas piadas de 140 caracteres. Mas eu acho que isso é só um pequeno viés desse negócio, desse espectro muito mais amplo do uso social para socialização
dos meios conectados em rede. Bom, isso facilita, por exemplo, também, o César está baseado em Recife e hoje poder atender com plena força ao sul do país, como faz aqui instalado em Curitiba também. Sim, nós estamos no César, é uma rede hoje. O César está em Curitiba, está em Brasília, está em Sorocaba, está em São Paulo e está aqui em Curitiba também. E para a gente trabalhar em rede é uma espécie de uma segunda natureza, até porque um número grande de analistas e de engenheiros, designers que trabalham para a gente, não trabalham nos prédios do César. Eles às vezes não trabalham nem em homework também, não é a ideia de trabalhar em casa. Eles trabalham em locais de trabalho que são fora das nossas bases, nesses locais específicos. Isso permite que uma pessoa que está no oeste do Paraná faça um trabalho de design conosco para um cliente que está na Finlândia. Quer dizer, não é que localidade tenha deixado de importar, localidade importa, mas localidade importa muito menos do que importou há 50 anos atrás, na medida que eu conecto as pessoas através de meios que são, a palavra certa seria democráticos, qualquer um pode usar, desde que essa democracia chegue a eles e eles possam pagar por isso. Mas no caso da maior parte dos ambientes de trabalho, eu acho que a gente vai ver uma sociedade migrando cada vez mais para serviços de alto valor agregado de conhecimento e em rede, com as pessoas preferindo ficar nos locais onde elas querem morar e não tendo que ir para os locais onde elas querem trabalhar. Abrindo oportunidades onde a pessoa, no início, não teria. Exatamente. Teoricamente, não teria essas oportunidades. Exatamente. Pequenos municípios, por exemplo. E seja dentro da grande cidade, inclusive. Né? O problema nas megalópolis, mesmo nas megalópolis brasileiras hoje, é que você, às vezes, gasta mais tempo de ir de um bairro a outro para atravessando a cidade do que vir de uma cidade a 150 quilômetros para o local de trabalho na cidade. Né? Então, a gente tem uma deseconomia fundamental na movimentação física das pessoas, que tem que ser uma preocupação essencial de sustentabilidade, tá certo? E, na minha opinião, a gente devia redesenhar seriamente como é que você cobre IPTU de um prédio. Não é pela área física dele, num local específico da cidade, mas pelo impacto que ele causa na rede urbana ao seu redor. Ok. Bom, todas essas possibilidades que se abrem hoje com esse pensamento da cidade digital, do emprego da tecnologia no relacionamento pessoal, na geração de empregos, isso desmente, por exemplo, essa preocupação, essa tese que se coloca que hoje a indústria da inovação gera menos emprego, menos oportunidades que, por exemplo, gerou a revolução da indústria automobilística no mundo? Olha, se isso fosse verdade, a gente estava frito, tá certo? A população do planeta vem aumentando. Vem aumentando porque as pessoas não estão morrendo de fome. Se as pessoas não estão morrendo de fome, é porque há mais renda, mais trabalho, mais emprego, mais distribuição. Para a gente ter saído de uma população de 1 bilhão de habitantes alguns séculos atrás para 6, 7, 8 bilhões hoje. Então nós estamos falando de coisa que tem uma dinâmica de você reescrever os processos de construção de valor, né, que se na época dos caçadores, coletores e pescadores era de uma tecnologia extremamente rudimentar, né, de um conhecimento grupal, sempre móvel para ir atrás das fontes de alimento assim por diante, hoje a gente consegue ter um prédio desse tamanho parado aqui e torná-lo sustentável. Eu duvido que fosse defender você chegar e dizer que a gente deveria ter hoje o correio a cavalo, porque o correio a cavalo empregava muito mais gente do que e-mail. Tá certo? Ok. Isso Bom, não é razoável. Para a gente encerrar, hoje no Brasil a inovação tem muito a sua cara. Você é colocado aí como o grande pensador nesse sentido de inovação e de fazer essa ponte da inovação beneficiando o mundo empresarial, mas também a coletividade, a sociedade. Mas no final das contas, hoje para se falar em inovação, qual é o grande norte, qual é o grande pensamento? Para se falar em inovação hoje, eu acho que o que a gente devia se preocupar no Brasil é tentar descobrir quais são os verdadeiros problemas que nós como sociedade temos que resolver, que dar uma solução para nos tornarmos competitivos em classe global. O Brasil é uma economia gigantesca, ela vai para a 7ª maior economia do mundo, com uma área gigantesca, com uma população de grande porte. Não tem 10 países no mundo, 15 países no mundo, com a população que o Brasil tem de 200 milhões de habitantes. No entanto, do ponto de vista principalmente da inovação baseada em tecnologias mais sofisticadas, o Brasil é mero consumidor. O nosso déficit da balança
de eletrônicos, por exemplo, o ano passado foi de 27 bilhões de dólares, que é 2,7 vezes o superávit da balança de soja. Ou seja, nós precisamos sair do nível de commodities como plataforma de desenvolvimento e participação do Brasil no comércio internacional para mecanismos de agregação de valor muito mais sofisticados do que estar fornecendo proteína para alimentar animais em terras estrangeiras ou pellets de ferro ou barris de petróleo. Esse mercado é importante, mas o Brasil é um país grande o suficiente para não ter que fazer escolhas monolíticas. O Brasil tem que ter uma rede de escolhas. Essa rede de escolhas tem que ser sofisticada e não se trata de fechar o nosso mercado para coisas que estão vindo de fora, como o caso dos eletrônicos, que nós precisamos para criar os graus de fluidez, por exemplo, na comunicação dos negócios, da sociedade brasileira, mas sim de participar nos outros mercados com coisas criadas aqui, desenhadas aqui, eventualmente feitas aqui, com um capitalismo de base local, de capacidade global.